Nesse momento de pandemia, você já precisou sair de casa para ir em alguma farmácia ou mercados comprar itens de higiene pessoal, como por exemplo, o álcool em gel ou a máscara? Ou numa situação ainda pior, precisou utilizar os hospitais particulares? E a pergunta que eu te faço, em alguma dessas duas situações, se deparou com um aumento exorbitante dos preços ou dos serviços? O meu nome é Natália, eu sou advogada do escritório Queiroz e Andrade. No bate-papo legal de hoje, eu vou falar o que você, consumidor, pode fazer quando se deparar com esse tipo de situação. Em meio a tantos problemas que a gente já está vivendo, alguns hospitais aqui do Rio de Janeiro criaram o chamado pacote Covid e, com isso, aumentaram em até 900% os preços das suas consultas na emergência. Foi amplamente divulgado na mídia que esses mesmos hospitais, anteriormente, cobravam entre R$ 350 e R$ 500 por uma consulta. E hoje, em decorrência da pandemia, cobram de R$ 3.000 a R$ 5.000 por exatamente o mesmo serviço, sobre a argumentação de que houve um aumento na demanda. Para piorar toda a situação, esse valor ele é cobrado aos pacientes que chegam aos hospitais com o sintoma do coronavírus ou não. A informação que é passada ao consumidor interessado nesse chamado pacote Covid é que ele dá atendimento por 6 horas ao paciente, além de atendimento médico, enfermeiro, exames de imagem, materiais, medicamentos e equipamentos. Ocorre que o oxigênio utilizado muitas vezes em pacientes mais graves, ele não está abarcado por esse chamado pacote Covid. E aí a pergunta que fica é, existe algum tipo de justificativa para que haja esse aumento nos preços? E a resposta é não. Por mais que os insumos tenham aumentado de valor, essa prática ela é extremamente abusiva e ela deve ser denunciada pelo consumidor. Afinal de contas, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele veda expressamente qualquer tipo de aumento abusivo sem uma justa causa. Além do Código de Defesa do Consumidor, existe também uma lei que estrutura o Sistema Brasileiro de Livre Concorrência. Nela dispõe sobre repressão e prevenção às infrações de ordem econômica. Diz que é infração, independente de culpa, o aumento arbitrário dos preços. Agora existe uma novidade. A Delegacia do Consumidor, o PROCON e o Ministério Público disponibilizaram ao consumidor alguns números de WhatsApp para que eles possam entrar em contato de maneira prática e fazerem a denúncia desses aumentos abusivos. Você pode ingressar também no site do PROCON e fazer a sua denúncia ou a sua reclamação, ou, se preferir, baixar o aplicativo do PROCON. Perceba que o aumento injustificado e indevido dos preços vai de encontro aos objetivos e princípios das relações de consumo, como o princípio da boa-fé, tão pautado em todas as outras relações do nosso dia a dia, além de constituir abuso de direito, previsto lá no nosso Código Civil. O consumidor, ele é presumidamente a parte mais vulnerável da relação, então não basta existir uma livre iniciativa. Ela deve ser exercida observando os princípios básicos, como os princípios éticos, morais e o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, se você identificar um abuso nos preços ou nos serviços, deve denunciar imediatamente ao poder público ou aos órgãos de defesa do consumidor já exemplificados aqui no vídeo, ou até mesmo ao Ministério Público. Em último caso, caso não consiga contratar os serviços a preço justo ou no preço anteriormente cobrado, pode-se ingressar com uma ação judicial para fazer valer os seus direitos
fora dos valores de altas especulações. Dessa forma, espera-se que, num momento tão delicado que a gente está vivendo de pandemia, que prevaleça a solidariedade e que, com isso, os comerciantes e os empresários evitem abusar de altos valores em detrimento de toda uma população. No mais, se ficar alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui nesse vídeo que a gente vai lhe responder. E lembre-se, se cada um fizer a sua parte, essa situação não perdurará.